Na edição de hoje, o programa conversa com Edna Rodrigues. Ela é chefe escoteira, participa há mais de 30 anos do movimento, que é uma ONG do escoteirismo no mundo. Ele foi criado em 1907, tem mais de 100 anos de atividades voltada para as crianças, adolescentes e jovens, no sentido do companheirismo e também dos trabalhos em grupo. Tudo bem, Edna? Tudo bem, Alfredo. Muito boa a sua presença. Parabéns pelo escotismo, tá? Eu quero falar um pouco desse escotismo. Esse movimento tem mais de 100 anos no mundo. Como é que ele surgiu? Ele surgiu na Inglaterra, né, em 1907, e ele foi fundado pelo Robert Stephen Smith Baden-Powell. E hoje nós temos mais de 32 milhões de jovens no mundo todo. No Brasil, nós estamos com mais de 70 mil escoteiros e mais de 100 anos aí de história, né? Um movimento bem antigo e que continua na moda. Com certeza. Você tem 30 anos que participa, né? Praticamente eu estou criança participando, bacana isso. Na verdade, tem 30 anos que eu fiz a minha primeira promessa. E de lá para cá tem 23 anos que eu atuo efetivamente na União dos Escoteiros do Brasil. Quero falar um pouco dessa questão da ONG, né? Que o escotismo é uma ONG, ele trabalha em grupo, em companheirismo, e ele tem essas atividades justamente para ensinando para as crianças e os jovens um pouco mais dessa coisa do trabalho em grupo, de sempre estar servindo ao próximo, que também tem esse lema, né? E sempre estar preocupado, né, com o seu semelhante. Tem várias atividades nesse sentido. Isso, Alfredo. A missão do escotismo é contribuir para a educação dos jovens. Então, na verdade, é uma educação, um complemento de uma educação que ele já recebe na escola, em casa, né, no lar e na igreja. Então, o escotismo, ele vem para somar. Qualquer criança pode participar a partir de que ano? A partir de 7 anos. 7 anos? De 7 a 10 anos ele entra, a primeira fase como lobinho, o mundo da fantasia. Aí de 10 a 14 ele é escoteiro, né? E aí já é mais aventura. E depois de 14 aos 18 ele é sênior ou guia para as mulheres, que já é o desafio. E depois de 18 a 21, ele é pioneiro, que é onde ele vai contribuir para a sociedade, então vai fazer atividades voltadas para servir. Depois dessa idade, nós adultos trabalhamos na formação dos jovens, né? Para continuar, né? Exato. Olha, eu participei como lobinho no grupo que era da Escola Rui Barbosa. Temos aí um vídeo mostrando um pouco das atividades. Participei do grupo da Aquelá. Quem é da minha geração lembra da Aquelá, que tinha o lobinho, a gente se encontrava sempre no Rui Barbosa, fazia essas expedições, acampamentos, pescaria, várias atividades, né? E o interessante é que Guarapari sempre teve essa questão do escotismo, apesar de um pouco, né, escondida, mas sempre teve, né? Sempre teve grupos voltados para isso, né? Isso. Infelizmente, o José Horácio Lima, ele é um grupo escoteiro que era fechado, que funcionava na Escola Rui Barbosa, e a dona Dulce, ela era muito simpatizante do movimento escoteiro, porque o pai dela foi escoteiro. Então, o sonho dela era formar um grupo escoteiro na escola para dar continuidade ao desejo do coração do pai dela. Verdade, eu participei como lobinho justamente, né, numa iniciativa da dona Dulce Granja de Lima, grande educadora da cidade de saúde. E me lembro, tinha uns 7, 8 anos, fui até os 12 ou 13, a gente fazia várias expedições, a Aquelá, que era a nossa chefe por muitos anos. Os lobinhos. Né? E aí o grupo escoteiro teve uma atuação muito bacana, muito importante para Guarapari, né? Temos hoje jovens que já são empresários, já são profissionais do mercado, que fizeram parte do grupo e são todos profissionais de sucesso, né? É verdade, porque o escotismo, gente, ele vai nos educando de uma forma a conviver em sociedade, conviver em grupo, a trabalhar em equipe, de forma que você possa sempre estar levando o lema deles para frente. Eu quero falar primeiro sobre a flor de lis, né, que é justamente, eu tenho uma foto aqui, deixa eu te mostrar, que é justamente o símbolo de vocês, né? Eu quero que a Edna fale um pouco dessa simbologia da flor de lis em cima do escotismo. A flor de lis é uma flor muito rara e por ela ser rara, ser tão nobre, ela foi tida como símbolo para os europeus, a sociedade inglesa. Então eles ganhavam um brasão para colocar na casa deles como símbolo de nobreza. As famílias mais nobres ganhavam. Na carta, tem vários significados, Alfredo. Na carta náutica, ela aponta para o norte, ela fica junto na Rosa dos Ventos e sempre que o navegador vai navegar ou ele vai se orientar pela Rosa dos Ventos, pela bússola, e na bússola está a flor de lis,
que é onde tem as 3 pontas. E a ponta maior, ela aponta sempre para o norte. E para nós, o movimento escoteiro, nós adotamos ela também como símbolo. E a nossa saudação, ela tem 3 pontas também, que para nós, a maior ponta, ela aponta para o caminho certo, o caminho que devemos seguir, que é o caminho onde a gente representa Deus. Então, amor para com Deus, amor para com o próximo e amor para com a pátria. E aqui os dedos menores, esse protegendo o menor ou mais forte protegendo o mais fraco. E assim a gente se cumprimenta, sempre alerta. Muito bacana. Esse cumprimento de vocês, eu quero até que você mostre um pouquinho mais para o telespectador. Ele justamente tem toda essa simbologia, né, de proteção ao próximo, e justamente o maior dedo apontando para Deus. O maior, aqui o mais forte protegendo o mais fraco, ou o maior protegendo o menor. E aqui as 3 pontas da flor, que é amor para com Deus, amor para com o próximo e amor para com a pátria. Sempre alerta. Muito bacana. Você participa ativamente, né, Edna? Eu acompanho sempre, está sempre em equipe, sempre em missões, sempre, né, realmente acompanhando toda essa trajetória do escotismo aqui em Guarapari e Vitória também. Em Vitória hoje é onde nós temos o grupo Escoteiro do Mar, Ilha de Vitória, onde eu atuo mais ativamente, né? Todo sábado eu faço esse sacrifício doce de ir para Vitória e participar com eles lá, fazendo a minha parte, né? Gente, nós temos contatos, temos fotos também, contatos aí na telinha para as famílias interessadas em suas crianças e adolescentes participarem justamente, né, do grupo de escotismo. É importantíssimo e isso não tem custo, né? Tirando o uniforme, todos esses equipamentos que você utiliza. Sim, Alfredo, a ONG, o Movimento Escoteiro, ele é sem fins lucrativos. Então, os jovens mesmo que eles são responsáveis pelo custo do uniforme dele, né? Eles têm uma pequena contribuição, que é uma taxa anual que nós temos, e é só isso, não tem mensalidade, né? Só uma contribuição. Essa reunião sempre é semanal, é obrigatória a presença, tem que ter essa disciplina de participar realmente, acordar cedo, estar nas atividades? Todo sábado nós nos reunimos. Então a gente nem usa o termo obrigatório, porque quando o jovem gosta, ele mesmo tem o prazer de levantar cedo, se arrumar, né, e ir para o movimento escoteiro. Quando é acampamento, ele já nem dorme, ele já quer, um dia antes, ele já quer arrumar a mochila, a barraca, deixa tudo pronto. Então é uma educação pelo amor e não pelo temor, né, não é obrigado. O nosso estilo continua conversando com a chefe escoteira Edna Rodrigues, que participa ativamente do grupo de escotismo no Espírito Santo. Estamos falando sobre a atividade, que é uma atividade social e filantrópica, sem fins lucrativos e, o que é melhor, trabalho em grupo e incentivo o companheirismo. Edna, falar um pouco do grupo de Guarapari. O grupo, ele acabou, né? O grupo de escotismo, você está querendo reativar novamente? A nossa proposta é reativar, né? Hoje nós temos mais de 15 grupos no Espírito Santo e Guarapari nós não temos o grupo. Então a gente está querendo aí reativar, tem alguns simpatizantes, ex-escoteiros da época do Rio Barbosa que querem também, que são parceiros aí se a gente começar a fazer esse trabalho, mas nós precisamos de adultos também, né? Então, o nosso pedido agora também, ao vivo aqui na TV, para se você tem aptidão, se você gosta, se você quer ser um voluntário, trabalhar numa causa, formando melhores cidadãos, vem conosco. Com certeza. Quero mostrar alguns itens do escotismo, que é muito bacana. Eu vou começar pelo cinto, Edna. O cinto, olha só, gente, que legal. Ele, além de lindo, mas ele tem várias funções, né? Eu queria até que você fosse comentando, que quando você tira o cinto, por exemplo, um lado vira colher, esse lado aqui, ó. Esse outro vira um abridor. Ele tem várias funções, né? Isso. No campo, quando a gente está em atividade, numa emergência, a gente também usa o cinto para fazer uma maca, pega cinto de vários jovens, 3 cintos, a gente consegue colocar no bastão que a gente usa também no campo e acampamento, e com a camisa do escoteiro, que ela é bem resistente, a gente consegue fazer uma maca também. Muito bacana. Vamos falar um pouquinho dos lenços, porque os lenços vão identificando um pouco essa questão da categoria de vocês. Isso. Esse lenço é o primeiro lenço meu do Grupo Escoteiro Cataratas de Foz do Iguaçu. E o lenço, ele é uma forma de nós nos organizarmos em acampamento. Então, se nós estamos no acampamento mundial, os brasileiros usam o lenço do Brasil. Se é um acampamento nacional, nós vamos usar o lenço do Espírito Santo, que é aquele azul
azul e rosa. Esse é o lenço do Espírito Santo. Esse identifica o grupo do Espírito Santo, né? Isso. Então, se eu estiver num acampamento nacional, todo mundo sabe que eu sou do Espírito Santo. E se a gente estiver num acampamento regional do Espírito Santo, nós vamos usar esse lenço aqui, que é o meu lenço, né, que eu estou usando hoje, que é do Grupo Escoteiro do Marília de Vitória. Então, todos sabem que eu sou de Vitória, que eu estou usando o lenço de Vitória. E esse verde? Esse é um presente que eu ganhei do Grupo Escoteiro de Jequitibá, em Aracruz. Então, nos acampamentos a gente faz essas trocas também, traz as lembranças, e isso é muito bacana. Agora, sim, o que eu quero Desculpa. mostrar é justamente este aqui, que isso aqui é um colete, gente, olha que coisa incrível. E aqui tem todas as premiações, minhas lembranças, as lembranças, né, de tudo que foi feito. Todos os acampamentos que eu participei, então tem pessoas que colocam num quadro, né? Eu gosto de usar nos acampamentos. Então essa é tipo um poncho curto, né? E eu coloco, como a gente mora num estado bem quente, tropical, eu coloco ele nas noites de fogo de conselho, de acampamento. E por aí vai, né? E por aí vai. Muito bacana. Veja bem, quais são as atividades rotineiras do escotismo, né? Para a gente informar para as famílias e principalmente para quem quer participar. Por exemplo, para entrar, uma criança de 7 anos, que é o mínimo, né? O que ela, de cara, vai poder fazer? Então, ela vai aprender a como se virar num acampamento. Então, como ela vai fazer uma comida sem panela, a respeitar o meio ambiente, a natureza, para chegar num acampamento no meio da mata e não devastar, né? Então, todo esse respeito com o meio ambiente, nós vamos falando com os jovens, todos os sábados, um pouquinho, treinando, aprendendo a fazer fogueira. E aí sim, numa atividade de acampamento, que é às vezes uma vez por mês, ou 2 em 2 meses, a gente faz essa atividade de acampamento. Fora isso, fora os acampamentos que são assim, o mais interessante, que mais atrai o jovem, nós temos muitas atividades sociais também. Ontem, por exemplo, nós fomos fazer uma visita ao Lar dos Idosos, a Vedalma, em Cariacica. Levamos lá mais de 80 jovens e foi uma atividade muito bacana. Muito gratificante. Quer dizer, acima de tudo, tem essa questão de você estar desenvolvendo, né, a questão da sociabilidade do jovem, do convívio com outros jovens fora da escola e da família. Isso, e o respeito com outro jovem, né? Exatamente. Porque no movimento escoteiro, o jovem, ele está em contato com crianças de várias classes sociais, né? De cores, de raças, de credo diferentes. Então, esse respeito também, né? Além do espírito em equipe, desculpa, Alfredo. Não, com certeza. O espírito em equipe, o trabalho que é feito. Com certeza. Gente, olha, telefone na telinha para maiores informações. Temos também e-mail para você interessado. Tem gente na família que tem criança. Eu acho importantíssimo participar. Tá? É uma forma de se educar também no convívio social e principalmente fora do convívio da família e da escola. E acima de tudo, né, tem normas que o escotismo aplica que formam o cidadão, acima de tudo, como você falou, formam o homem e a mulher como cidadão, Isso, né, Edna? Também. Né? Então, através da lei da promessa que nós temos, é uma forma de nós trabalhar na educação do jovem. Você foi congraciado, quero mostrar a missão dos escoteiros do Brasil, agora recentemente foi diplomada, olha que bacana, com esse diploma, né? Muito Isso. bacana, reconhecendo o seu trabalho. Quero que você fale um pouco sobre ele também. Esse diploma ele vem junto com a medalha, que é as conquistas nossas enquanto adultos. Então, enquanto adulto, a gente vai trabalhando com as medalhas. Então, eu recebi uma medalha grau prata, que é uma medalha de gratidão por bons serviços. Mas o jovem, ele recebe distintivos para colocar no uniforme. São distintivos de especialidades que a gente vai desenvolvendo nele através do que ele gosta. Se ele é um bom nadador, ele faz a prova, então a gente coloca um distintivo no uniforme dele de que ele fez natação, ou de que ele fala 3 idiomas, ou que ele tem a especialidade de confeiteiro. Então, para os jovens, a gente incentiva através das especialidades. E para o adulto, as medalhas. É verdade. E o apito, gente, que eu quero mostrar que é uma coisa impressionante. Eu me lembro quando eu era lobinho e passei escoteiro também, que aquele lá sempre apitava isso aqui para chamar a atenção quando tinha bagunça, quando tinha que reunir todo mundo, enfim, né? Isso aqui é um instrumento, né? É um instrumento, uma forma de nós nos organizarmos. Se nós estivermos num acampamento com muitas crianças, que seja qual for o número. Então, se a gente der 3 silvos, a gente está chamando toda a tropa, né? Todo o grupo, e todo mundo vem, se organiza rapidinho e consegue ter ser muito organizado num acampamento escoteiro com muitos jovens.